Olá! Nos encontramos novamente. Nesta aula, você estará ampliando e muito diversos conceitos e atividades essenciais na gestão operacional da alimentação escolar. Hoje, vamos começar falando sobre os parâmetros para elaborar os cardápios, garantindo o equilíbrio nutricional e orientando a previsão de compras. Para começar, vamos falar sobre como preparar as fichas técnicas. Vamos lá! Você sabe o que significa per capita? Per capita é uma expressão latina que significa por cabeça. E na área de alimentação escolar, significa a quantidade de alimento cru para uma pessoa. Para fazer essa definição, é necessário conhecer qual a preparação de base ou receita que será feita, quais alimentos compõem a preparação, qual o valor nutricional esperado e a faixa etária que se refere. Todos os ingredientes crus listados na preparação devem ser pesados e, após o preparo, devem ser pesados novamente, para que os pesos sejam comparados. O prato pronto deve ser dividido em porções ideais para atender a determinada faixa etária, considerando o valor nutricional calculado. Se a quantidade obtida nesse cálculo oferecer a cota de nutrientes que se espera para a refeição, seguindo a resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, número 26, de 17 de junho de 2013, então esta será a quantidade per capita dos alimentos que a compõem. Caso essa oferta não forneça os nutrientes em quantidade adequada à faixa etária, a quantidade de cada alimento na porção deve ser revista, buscando adequar quantidades e nutrientes. Você pode encontrar mais detalhes sobre essa resolução nos materiais desta aula. Definidos os per capitas, é elaborada uma planilha no Excel para apoio das merendeiras ou cozinheiras. Na plataforma do Conviva, você encontrará uma ferramenta muito boa para a criação das preparações ou fichas técnicas. Não deixe de conferi-la. Para a terceirização total dos serviços de alimentação escolar, os per capitas devem estar definidos no edital de licitação e o órgão público deverá fiscalizar junto às unidades escolares se eles estão sendo oferecidos de acordo com o contrato estabelecido. O que é um cardápio? O cardápio é o conjunto de alimentos variados que deve ser servido diariamente durante as principais refeições. Mas você sabe o que são nutrientes? Os nutrientes são carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais. Os carboidratos fornecem energia para as atividades diárias. As proteínas são construtoras do organismo. E as gorduras são consideradas como reguladores de temperatura do nosso corpo e também como um extra-energético. Utilize-as sempre com moderação. As vitaminas e os sais minerais têm função reguladora e são necessários para o bom funcionamento do organismo, auxiliando no crescimento e na prevenção de doenças. Operacionalmente, o cardápio é composto de preparações ou fichas técnicas presentes no receituário padrão. O nutricionista deve elaborar as preparações e organizá-las no receituário padrão, que deve estar disponível para as merendeiras. Para a elaboração dos cardápios, devem ser combinadas as preparações ou fichas técnicas, atendendo às necessidades nutricionais dos estudantes, de acordo com a resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Cada cardápio lista um conjunto de preparações que serão consultadas no receituário padrão durante o preparo. Mas qual é a importância do cardápio? Todos os nutrientes que mantêm as funções vitais do organismo estão contidos no cardápio. Na resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, número 26 de 2013, você encontrará as definições necessárias relacionadas aos nutrientes, como o limite superior e o inferior que precisam ser considerados. Para mais detalhes de como elaborar os cardápios, acesse os demais conteúdos desta aula. E lembre-se, na plataforma do Conviva, há uma ferramenta que verifica automaticamente o atendimento das necessidades nutricionais na elaboração dos cardápios. Com certeza, ela irá te ajudar. Agora nós vamos falar sobre uma etapa muito importante: o controle da aceitação da alimentação para quem mais importa,
os alunos. Afinal, é para oferecer a eles pratos saborosos e nutritivos que trabalhamos tanto, não é mesmo? E atenção! Essa etapa também deve ser realizada quando um cardápio for preparado pela primeira vez. Para conseguir analisar e registrar a aceitação das refeições de forma satisfatória, vou mostrar para você o teste de aceitabilidade. Vamos lá? Os testes de aceitabilidade analisam e interpretam as reações dos alunos às características dos alimentos e como são percebidas pelos órgãos da visão, olfato, paladar, tato e audição. Os testes são regulamentados pela Resolução número 26 de 2013. Um dos objetivos é mensurar a qualidade sensorial, ou seja, quando um produto atende às expectativas do consumidor em relação às características sensoriais. Trata-se do resultado da interação entre o alimento e a pessoa que o consome. A Secretaria de Educação aplicará o teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no cardápio um alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras no que diz respeito ao preparo ou à avaliação da aceitação dos cardápios. Ou seja, não existe uma frequência obrigatória para a aplicação do teste. O que guia o processo são as mudanças durante o dia a dia da alimentação escolar. Existem diversos fatores ambientais que podem interferir em uma análise sensorial em relação ao alimento. Características físicas, estruturais e químicas. Em relação ao ser humano, ainda existem as condições fisiológicas, psicológicas, sociológicas e étnicas. Há também outros fatores que interferem na aceitação alimentar. Hábitos alimentares, preferências, alergias, aspectos socioeconômicos e culturais, tabus e crenças. Os alimentos não aceitos devem ser retirados do cardápio e os novos alimentos que foram aceitos podem ser acrescentados. E quais são os casos em que é necessário retirar um alimento? Os alimentos devem ser retirados em duas situações. Se houve um alto índice de rejeição de acordo com os testes realizados, ou se o nutricionista deseja alterar determinado alimento por algum motivo específico, como para adicionar um outro que seja equivalente ou superior do ponto de vista nutricional. Um ponto importante: o teste de aceitabilidade não será aplicado na educação infantil na faixa etária de 0 a 3 anos, equivalente à creche. De acordo com a legislação, ficam dispensadas desse teste frutas e hortaliças ou preparações que sejam constituídas em sua maioria por frutas e hortaliças. Dentro da Secretaria de Educação, é necessário elaborar o relatório do teste de aceitação da alimentação escolar. Mas quem fica responsável por isso? Se você pensou nutricionista, acertou. É ele o responsável pela elaboração do relatório, no qual constarão todas as etapas da aplicação do teste de aceitabilidade, desde o planejamento até o resultado alcançado. Essas informações precisam ser arquivadas por no mínimo 5 anos. Bom, agora você deve estar se perguntando como elaborar os testes, não é mesmo? Montamos para você um documento que reúne diferentes metodologias para estruturá-los e aplicá-los. Acesse esse conteúdo nos materiais disponíveis para download da aula. Lá, você poderá consultar todos os detalhes quanto a esse processo. Muito bem, chegamos ao final deste vídeo. Aqui você viu como é importante para o planejamento da gestão operacional da alimentação escolar escutar a opinião dos alunos quanto às refeições que preparamos para eles. Lembre-se, não deixe de acessar os materiais de download dessa aula, pois lá existem informações e ferramentas valiosas. Até a próxima!